Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um subsídio teológico da Escola Bíblica Dominical da CPAD, revista da CPAD. Estamos vamos comentar hoje a lição de número 10, que fala-nos sobre a mordomia das finanças. Glória a Jesus. Primeiro nós temos uma noção de que tudo que nós possuímos, tudo que nós temos vem de Deus. Já parte por aqui, por esse princípio. A palavra Senhor quer dizer proprietário, quer dizer dono. E quando nós falamos que Deus é o nosso Senhor, nós estamos dizendo que Deus é o nosso dono, é o nosso proprietário. Então tudo que há no planeta, tudo que existe, pertence a Deus. A Bíblia diz no Salmo de número 24, versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele há. Então, partimos do marco de que Deus ele é dono de tudo. A segunda coisa, nós entendemos que Deus ele exerce isso devido à sua paternidade, porque Deus ele é pai, e por ser pai, tudo pertence a ele. Na paternidade de Deus a gente vê a criação, que Deus ele fez a criação, então ele é dono da criação, os seres angelicais, vegetais, animais, o ser humano, os seres minerais, até os minerais, porque a gente vê que os seres minerais, eles são constituídos por átomos, e por aí alguns deduzem que esses átomos são moléculas, que é as mesmas moléculas do corpo humano, e acham que por ser constituído por molécula, são um organismo vivo. Mas enfim, deixa isso para um outro comentário. Deus ele é dono de tudo. Exercendo a paternidade de Deus, a gente vê que Deus ele é pai por eleição também, porque ele elegeu aquilo que lhe pertence. Isso a gente vê no caso de Israel. Deus ele elege, ele escolhe, ele dá a candidatura para Israel e diz: Israel, você é meu. E por último, Deus exerce o seu senhorio, a sua paternidade quando se trata de adoção. Deus ele adota aqueles para si. E isso já entra o caso da igreja. Deus ele adotou a igreja e disse: igreja, você é minha. E essa adoção veio por parte de Jesus Cristo. Por isso a igreja ela é adotada de Deus. Ela faz parte da família de Deus por adoção. Mas e quando se trata do dinheiro? Como que entra o dinheiro nessa história? O dinheiro é de Deus? Não, o dinheiro não é de Deus. Deus não precisa de dinheiro. Deus ele não tem nada com o dinheiro. Quem precisa do dinheiro são os homens. O dinheiro é dos homens e o dinheiro é para os homens. Mas Tadeu, a Bíblia não fala que do Senhor é a prata, o ouro? Sim, no sentido dos minérios, do sentido de que tudo que é valioso pertence a Deus, é de Deus, mas a partir do momento que o ouro não tem mais nenhuma importância para o ser humano, o ouro continua sendo de Deus. Não é porque o ouro e a prata é valiosa que é de Deus. Não. O ouro e a prata é de Deus porque Deus fez todas as coisas. Aí há uma valorização muito grande do ouro, mas essa valorização é por parte do homem. O homem precisa do dinheiro. O homem precisa do que é valioso. A igreja precisa do dinheiro. A igreja física. A obra de Deus precisa do dinheiro, precisa ser patrocinada. Os ministros precisam de dinheiro. O homem precisa do dinheiro, mas Deus não precisa de dinheiro.
Deus, ele é todo poderoso. A gente vê que no início existia o escambo direto, né? Que é onde era a satisfação do homem, era por meio de trocas. O homem ganhava, barganhava e faziam trocas das coisas. Não tinha dinheiro, existia trocas. Aquilo que lhe favorecia, você trocava por algo que lhe favoreceria mais ainda. Aí a gente já viu os portugueses com os índios aqui no Brasil, trocando, fazendo troca com os índios. E os portugueses levando vantagem, como sempre. Depois a gente vê que o gado foi tido como a contabilidade do dinheiro. E aí existia um ditado que isso vale quantas cabeças de gado? Porque o gado era a forma monetária. Depois a gente vê que o sal ele teve o seu papel muito importante na história. E as pessoas trocavam por sal porque o sal era algo muito valioso. Daí veio a palavra salário. E a palavra até que a gente usa até o dia de hoje. Uma coisa que é muito cara, até hoje a gente diz, isso daí é muito salgado. Enfim, são as vaidades do homem, né? O homem, ele cria isso para si e ele determina o que lhe é importante. Hoje, o que é importante para o homem é a cédula, é o dinheiro. Mas isso daí vai passar e mais para frente essa cédula, dinheiro vai acabar e vai vir a era digital, que já está vindo, e as coisas vai ser trocadas de uma outra forma. Enfim, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Mas o que precisa do dinheiro é o homem. E há, nessa questão de dinheiro, dois tipos de situações. Porque há a visão do homem e há a visão de Deus. Há a visão humana e a visão de Deus. Quando se trata de riqueza, quando se trata de finanças. Às vezes uma pessoa que é rica para o homem, mas não é rica para Deus. Às vezes uma pessoa pobre é pobre para o homem, mas não é pobre para Deus. A riqueza, a pobreza, a saúde, miséria, isso tem que ver qual é o contexto. A igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 15, eles achavam que eles eram ricos. Achavam que estavam em evidências, que estavam abafando. Mas Jesus Cristo olha para eles e diz, olha, vocês não são ricos, vocês são os desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Então essa é a visão de Deus. A gente vê o homem rico, Lucas capítulo 12, versículo 20, ele achava que ele estava abafando, mas Jesus Cristo rejeitou ele. O rico e o Lázaro, duas visões também. A parábola do publicano e o fariseu, duas visões também. Então, o que nos interessa é sermos valiosos para Deus. É demonstrar essa valorização para Deus e não para o homem. Então, hoje nós vamos estar estudando sobre finanças, mas o que vem em primeiro lugar é o que Deus acha de nós. O que Deus vê em nós. Porque hoje a teologia da prosperidade ela está em alta. E nessa teologia a gente vê que tem sempre dois lados as coisas, né? O lado verdadeiro e o lado falso. O lado verdadeiro na teologia da prosperidade e tem um lado falso, o lado manipulativo. A teologia da prosperidade ela é bíblica. Ela é bíblica, a teologia da prosperidade. Deus ele quer fazer os seus filhos prósperos. Deus ele quer abençoar de uma maneira geral. Deus ele já nos abençoou. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus que já nos abençoou com todas as bênçãos em Jesus Cristo. E Deus irá nos abençoar. Ou seja, tem muitas coisas para Deus fazer por nós.
Então a teologia da prosperidade, ela é bíblica, só que do jeito que ela está sendo trazida pelas igrejas neopentecostais, não é bíblica. Aonde existe uma supervalorização do cristão, aonde Deus é o garçom e o cristão é o Senhor. E a teologia da prosperidade, ela envolve duas palavras-chave: o dinheiro e o sucesso. No caso do dinheiro, as pessoas que têm muitas riquezas, que têm muitas posses, essas pessoas são abençoadas por Deus e têm que viver dessa forma, porque, segundo eles, Deus é Deus do ouro e da prata, como eu já expliquei no início do vídeo. Então é inadmissível seus filhos viverem dessa forma. Isso é algo errôneo na Bíblia Sagrada. E eles dizem que falta de fé é falta de dinheiro. E uma pessoa que não tem sucesso é uma pessoa que não tem Deus. Não existe isso. Ou seja, para eles, você investe em Deus e Deus investe em você. Isso não é bíblico. Deus, ele não precisa fazer nada por nós, porque o que ele fez enviando seu filho para morrer na cruz do Calvário já supera tudo. E tudo vem pela graça. Daí em diante é tudo pela graça. Se Deus faz alguma coisa pelos seus filhos, é pela graça. Ou seja, o que é graça? A graça é algo que Deus faz por nós que nós não merecemos. A salvação é pela graça. O poder que Deus nos dá é pela graça. Os livramentos, os dons espirituais é pela graça. Nós precisamos ter essa visão que a pessoa que mais usada por Deus a pessoa que mais está sendo usada por Deus, quer dizer que a pessoa eu não sei nem se existe essa palavra, imerecedora. Quanto mais a pessoa é usada, isso é uma demonstração de que mais ela está dependendo de Deus. E não o contrário. Quanto mais ela é usada, mais ela é valiosa. Mais ela tem que ficar em destaque. Não. Mais ela é indigna. Mais ela é imerecedora. Mas esse contexto aí está se acabando, eu acredito. E tudo é pela graça de Deus. Tudo é pela misericórdia de Deus. A gente vê na Bíblia Sagrada muitos homens que foram felizes possuindo nada. João Batista, por exemplo, não fez nenhum milagre, mas foi elogiado por Jesus. Não precisa fazer nada extraordinário para demonstrar que é usado por Deus. Não. A gente vê o caso de homens que viveram na simplicidade e foram grandes homens. Eu só vou começar por um: Jesus. Jesus foi o homem mais simples que teve e foi a expressa imagem de Deus. E deixou o exemplo de como que Deus quer que o homem seja simples. A simplicidade. Porém, a gente vê homens que tiveram grandes riquezas e continuaram sendo homem de Deus. Ainda que lá na frente tropeçaram, mas foi por falta de vigilância. Davi, Salomão, alguns reis, Josafá e por aí vai. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um grande homem, mas viveu na sua simplicidade. Disse que iria trabalhar para não ser pesado a ninguém. Pregava o evangelho, construía a tenda. Pregava o evangelho, construía a tenda. Pregava o evangelho e construía a tenda. A gente vê o discurso de Pedro e João, Atos capítulo 3, quando um homem se apresenta diante deles e pede esmola, ele diz: olha, eu não tenho esmola, não tenho uma moeda aqui no meu bolso. Eu estou indo orar. Eu não tenho nada aqui comigo. Então são homens que viveram na simplicidade. Na simplicidade. E às vezes falta essa simplicidade na igreja. Mas, já que nós estamos falando de finanças, precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar. E como que deve ser um trabalho? Como que o homem deve trabalhar? Falamos na outra aula sobre trabalho.
que o trabalho dignifica o homem. E hoje estamos falando de finanças, então partimos que o homem tem que trabalhar. E hoje estamos falando sobre o fruto desse trabalho. Como que deve ser esse trabalho? Como que deve ser essa finança recebida pelo homem? Primeira coisa, essa finança, essa retribuição do salário, essa recompensa do salário tem que ser honestamente. Porque existem muitos trabalhos que são desonestos. E esses trabalhos desonestos não agradam a Deus. Eu já falei isso no vídeo passado. Vou dar só mais uma pincelada. E quais são os tipos de trabalho desonesto? Primeiro, a visão de um trabalho desonesto não deve ser da visão da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Não, a visão de um trabalho desonesto deve ser segundo os parâmetros de Deus. Deus estipula um trabalho desonesto e não a CLT estipula um trabalho desonesto. Porque às vezes, se nós formos para a Holanda, eu vou dar só um exemplo, a prostituição é legalizada, tem até carteira assinada, uma prostituta. E por ter carteira assinada, por ser legalizado, quer dizer que a pessoa pode usufruir? Isso não. Então as leis de Deus vêm acima de todas as outras leis. Deus estipula o que é um trabalho desonesto. E o que é um trabalho desonesto, segundo a visão de Deus, é um trabalho onde há exploração do ser humano. Quando o ser humano ele é explorado, se constitui um trabalho desonesto, trabalho infantil, a exploração do ser humano. Isso é bastante discutido, porque um trabalho infantil aqui no Brasil é considerado do 0 aos 17 anos. Do 14 anos em diante, 14, 15, 16, 17, há umas argumentações aonde pode trabalhar. Mas mesmo sendo um trabalho infantil, há algumas liberações da lei em casos específicos. Aí a gente vê o jovem aprendiz e tantas outras coisas. Inclusive, né, o jovem ele não pode trabalhar. Uma pessoa de 13 anos não pode trabalhar, porque é trabalho infantil, é exploração do menor. Mas a gente vê tantos jovens, né, fazendo tanta coisa, tantas barbaridades de gente grande, de maior de idade, mas deixa isso por uma outra ocasião. O trabalho escravo é um trabalho desonesto, onde o ser humano ele é reduzido a nada, onde o ser humano não é dignificado. Alguns falam que é só trabalhar com carteira sem ser assinada, mas isso vai muito mais além. Trabalho periculoso, trabalho insalubre, aonde explora o ser humano e não o recompensa como tal. Existe trabalho com vícios, isso também é trabalho desonesto. Aí entra alcoolismo, tabagismo, drogas, trabalhos com prostituição, não só a pessoa se prostituindo, mas os que patrocinam a prostituição, são os famosos cafetões, as pessoas que estão nos bastidores, e os trabalhos que são considerados crimes, são os trabalhos de contrabando, os trabalhos que envolvem subornos, os trabalhos que envolvem fraudes, os trabalhos que envolvem a pirataria. Essa pirataria ela tem se infiltrado na humanidade de uma maneira tal e tem levado muito à perdição da igreja. A igreja tem se corrompido muito com a pirataria, que é a facilidade em adquirir as coisas ilícitas. E aí tem vendas de CDs, piratas, pessoas que trabalham em degas, locais onde estimula o crime, estimula a prostituição, estimula o vício e por aí vai. É um trabalho desonesto. Esse trabalho não deve ser para o cristão.
Aliás, esse trabalho não deve ser para o ser humano. O ser humano não deve ter este trabalho. Este lado tem que acabar. Porém, como nós estamos se dirigindo aos cristãos, o cristão não pode se envolver com essas coisas. E o interessante é que o cristão não deve se envolver, e os cristãos que já estão envolvidos, a igreja não deve receber as contribuições desses cristãos. Os dízimos não devem ser aceitos. As ofertas não devem ser aceitas. Aí a assistência social não deve ser aceita por esses que estão trabalhando desonestamente. Aí entra o perigo, né? Como fazer essa avaliação? Porque o dinheiro, quando chega na minha mão, o dinheiro é tudo igual, mas a procedência ninguém sabe. Por isso que deve ser pregado no púlpito, por isso que deve ser falado. Os dinheiros ilícitos não devem ser trazidos para a igreja. Deve ser falado. Os cristãos devem ser conscientizados a não trabalhar, e os que estão trabalhando não contribuir também. E a gente vê que há algumas práticas ilícitas também, onde gira o dinheiro, a área monetária, que é o famoso jogo de azar. Já falamos sobre isso, sobre os jogos de azar. Aqui no Brasil é proibido desde 2002, né? 2003 teve oscilação, para 2018 teve várias oscilações. O jogo de azar nada mais é o jogo onde envolve dinheiro, recompensa, e essa recompensa, a vitória para adquirir essa recompensa depende exclusivamente da sorte. Não tem estratégia. Depende exclusivamente da sorte. E isso é caracterizado como um jogo de azar. E interessante que no Brasil é proibido, mas em outros lugares é aceito. Porque eu já vou dar logo o resumo disso, de jogo de azar. O resumo do jogo de azar, ele não é bíblico. O resumo do jogo de azar é regional. A região pela qual a pessoa pertence caracteriza se o jogo de azar é proibido ou não. A gente vê aí a Mega Sena, Telecena aqui no Brasil, não é considerado um jogo de azar porque falam que tem estratégia para ganhar. Por isso que não é considerado um jogo de azar. É pôquer, é corrida de cavalo, é baralho. Isso não é jogo de azar porque falam que tem estratégia. Dominó tem estratégia. Mas os outros jogos, rifas, bingo, jogo do bicho é jogo de azar porque não tem estratégia, depende exclusivamente da sorte. Isso é uma contradição imensa. Mas, e as igrejas onde os estados, o jogo de azar é permitido? Será que o pastor recebe o dízimo dos irmãos? Lógico que recebe. E o que mais hoje a gente vê na igreja evangélica é rifas circulando para lá e para cá, sorteios circulando para lá e para cá. Por isso que essa interpretação de que jogo de azar é pecado deixa de ser bíblica, mas é mais um costume, regional. A gente vê que em 2015 o Congresso, desde 2015 o Congresso está com uma expectativa em liberar o jogo de azar aqui no Brasil. E há um relato no mês 3 de 2019, na Folha de São Paulo, que o Bolsonaro disse que está avaliando essa situação de permitir o jogo de azar aqui no Brasil. E aí permite, aí todo mundo vai poder levar o dízimo à vontade. É algo regional, não é algo bíblico. A gente vê que a sorte, jogar sorte, a gente vê muitos homens na Bíblia utilizando a sorte. Salomão disse que o que está debaixo do céu, que o tempo e a sorte é para todos. Na eleição do 12º apóstolo, lançaram sorte e depois oraram a Deus. Enfim, é um costume regional. E a gente vê, voltando mais para a lição, tem o caso da avareza. O que é a avareza?
A avareza é o apego excessivo ao bem valioso. Não é só o dinheiro, é tudo que é valioso. É você se apega ao que é valioso. Não é amar, não é amor ao dinheiro. É mais do que amor ao dinheiro, é um apego excessivo ao que é valioso. Isso pode ser dinheiro, pode ser carro, pode ser casa, pode ser roupa. Tudo que é valioso você se apega. Não é gostar do dinheiro. Não é lutar pelo dinheiro. Não é armazenar dinheiro, não. É você ter um apego excessivo. E aí você recebe alguns apelidos por isso. Pão duro, mão de vaca, muquirana. Isso daí é uma doença. A avareza é uma doença dos nossos dias. E a gente vê que os homens de Deus foram contra a avareza. Começa com a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela repartia, eles tinham tudo em comum, eles eram generosos, eles olhavam para o necessitado. Isso vai contra a avareza. Lucas capítulo 12, versículo 13 e o 21, a gente vê a parábola do cereiro, onde Jesus Cristo fala: louco, você entesourou tudo para si, e se hoje lhe pedir a tua alma, o que você tem para Deus? É um homem avarento, se preocupou, se apegou só no seu financeiro. 1 Samuel capítulo 30, versículo 22 e 25, até o 25, a gente vê Davi instruindo os homens que voltaram da guerra. Porque os homens foram para a guerra, venceram a guerra, ganharam o despojo, que é o prêmio da guerra. E aí, quando chegou no acampamento, falou assim: o despojo não vai ser distribuído com quem ficou no arraial. E Davi disse: irmãos, paramos com isso. Aqueles que foram para a guerra vai receber o mesmo tanto que aqueles que ficaram no arraial. Sabemos dividir, que não tenha avarento em nosso meio, porque os avarentos ficarão de fora do reino de Deus. Isso está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Ficarão de fora os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores. Eles vão ficar fora do reino de Deus. E como o cristão deve utilizar o dinheiro? Primeiro de tudo, irmãos, família, sigo próprio, obra de Deus. Esse é o alvo, família, consigo próprio, obra de Deus. Não tem um remédio aqui, não é uma receita, não é um consultório aqui onde fala: você pega o seu dinheiro, primeiro a igreja. Você tem que ser sábio. A gente já falou sobre isso, né, nas aulas anteriores, sobre a prioridade do cristão. Nós estamos 24 horas dependentes de Deus. E quando temos algo valioso, o manuseio do valioso deve ser de acordo com a orientação de Deus. Não tem a igreja em primeiro lugar. Em primeiro lugar é dízimo e oferta. Não existe isso. Uma que eu já falei, que não existe dízimo. Não existe oferta. Não existe oferta alçada. A oferta alçada é aquela oferta graúda, a oferta principal, a oferta maior. Não tem oferta alçada. Novo Testamento tem contribuição. Contribuição com amor, contribuição com generosidade, contribuição com alegria, contribuição com proporcionalidade. Proporcionalidade de quem dá e proporcionalidade de quem recebe. Não tem dízimo. Eu pego o meu salário, meus R$1.000, divido em 10 e R$100 é para a igreja e os 900 eu faço com o que eu quiser. Não existe isso. Os R$1.000 é de Deus. E aí há a distribuição de acordo com a necessidade. E aí a gente vê, às vezes a gente coloca a família em primeiro lugar, às vezes a gente coloca sigo mesmo, nós mesmos em primeiro lugar. Às vezes a gente coloca a igreja em primeiro lugar, de acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade. Fala também sobre evitando dívidas. Não é para evitar dívida, é para não ter dívida. A Bíblia fala que nós não devemos ter dívidas.
Romanos 13:7 diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Então a orientação da Bíblia é para não ter dívida, é para não ficar amarrado com nada. Deuteronômio capítulo 15, versículo 1 e 2, no final de 7 anos, as dívidas todas eram perdoadas, porque não era para ter dívida entre o povo. Oxalá que acontecesse isso. Mas por que nós temos dívidas hoje? Há 30 minutos já, rapaz. 31:49 acaba o vídeo, então vamos lá. E por que nós temos dívida hoje? Temos dívidas por causa do Estado, que o Estado oprime. O Estado, ele abusa do poder, ele escraviza o homem. Então o homem está sempre endividado. O homem compra um carro e tem que pagar pelo carro pelo resto da vida, IPVA. Compra uma casa e tem que pagar pelo resto da vida, a sua casa. Compra uma terra e tem que pagar pelo resto da vida, a terra. Então nós nunca está longe da dívida. Jesus se relacionou com o dinheiro, sim. Ele não se envolveu, mas teve sempre uma relação com o dinheiro. Isso daí ficou interessante agora, mas o vídeo está acabando. Então, devemos ser como Jesus, trabalhar com o dinheiro, mas não deixar que o dinheiro vire o nosso Senhor. O único Deus que Jesus chamou foi o dinheiro, Mamon. Foi a riqueza, o único Deus que Jesus chamou. Falou, olha, existe um Deus aí, é a riqueza. Então ele se relacionou com o dinheiro, mas ele não foi avarento. Ele não teve o nome sujo. Ele não deixou se contaminar com o dinheiro. Juros abusivos. Jesus não teve juros abusivos, usura. Deuteronômio fala que é para ter usura só com o estrangeiro, né? 13:19, que entre os irmãos não é para ter juros, para cobrar juros. Enfim, essa área da finança, tá acabando o vídeo, é muito interessante. Domingo que nós possamos conversar sobre isso e não ser apegado ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos em nome